Era uma vez uma menina simpática. Ela era doce com todos que apenas a viam, mas ela era a mais linda e querida de todas para sua avó, que nem sabia o que dar à sua querida neta. Uma vez ela deu a ela um chapéu de veludo vermelho, e como este chapéu era muito adequado para ela, e ela não queria usar mais nada, eles começaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Uma vez a mãe pediu para levar um pedaço de bolo e uma garrafa de vinho para a avó. Tipo, ela está doente e fraca, será para seu benefício. Mandou a mãe não fugir da estrada, senão cairia e quebraria a mamadeira, e a avó não pegaria nada. E quando ela vier para a avó, para que ela não se esqueça de dizer olá para ela. Chapeuzinho Vermelho obedeceu, pegou os presentes e partiu. E minha avó já morava atrás da floresta, a meia hora de caminhada da aldeia. E assim que Chapeuzinho Vermelho entrou na floresta, ela conheceu um lobo. A garota, entretanto, não sabia que tipo de animal feroz era e não tinha o mínimo medo dele. Ela cumprimentou educadamente. O lobo também se comportou muito decentemente, então Chapeuzinho Vermelho disse ao lobo que ela estava trazendo presentes para sua amada avó. E enquanto ela falava como chegar à casa da avó, o lobo pensou consigo mesmo como podia comer não só a velha, mas também uma menina bonita. E então o lobo pensou em mostrar ao Chapeuzinho Vermelho um enorme prado com lindas flores. Chapeuzinho Vermelho, ao olhar para as muitas flores maravilhosas, pensou que seria bom levar um ramo de flores frescas para a avó, porque isso também a agradaria. Sim, e fugiu da estrada para o lado e começou a colher flores. Pegar uma flor levemente, enquanto a outra acena, é ainda melhor, e ela vai correr atrás disso. E assim foi mais e mais nas profundezas da floresta. E o lobo correu direto para a casa da avó e bateu na porta. Vovó perguntou quem estava lá, e o lobo respondeu com uma voz fina que foi o Chapeuzinho Vermelho que trouxe a torta e o vinho. A velha acreditou e mandou apertar o trinco e entrar. O lobo apertou o trinco, a porta se abriu e ele correu para a cabana da avó. Corri para a cama da minha avó e engoli de uma vez. Então ele colocou o vestido da avó e o boné na cabeça dela, foi para a cama e esperou. Enquanto isso, Chapeuzinho Vermelho correu atrás de flores, e quando ela conseguiu tantas delas quanto ela podia suportar, então ela se lembrou novamente de sua avó e foi para sua casa. Ela ficou muito surpresa ao ver que a porta estava escancarada, e quando entrou na sala, chamou a avó. Não houve resposta. A neta aproximou-se da cama e viu. A avó estava mentindo e puxou a touca até ao nariz e parecia tão estranho. Chapeuzinho Vermelho perguntou espantado por que a avó tinha orelhas tão grandes. E o lobo respondeu com voz de avó, para ouvir melhor. Então Chapeuzinho Vermelho perguntou por que minha avó tinha olhos tão grandes. Para te ver melhor, respondeu o lobo. E os braços são tão grandes que é mais fácil agarrar. E quando Chapeuzinho Vermelho viu a boca do lobo e só perguntou por que a vovó tinha uma boca grande tão nojenta, o lobo se lançou sobre ela, gritando, para que eu pudesse te comer. E como ele pulou debaixo do cobertor e engoliu a pobre garota. Tendo-se cansado dessa maneira, o lobo novamente foi para a cama, adormeceu e começou a roncar tanto quanto podia. Naquela hora um caçador que passava pela casa da avó, ouviu roncos e se perguntou se teria acontecido alguma coisa com a velha que ela roncava tanto. Ele entrou na casa, foi até a cama e viu que o lobo estava dormindo ali. E ele está caçando esse vilão há muito tempo. Ele queria matá-lo com uma arma, mas ocorreu-lhe que o lobo, talvez, engoliu sua avó e que ela ainda poderia ser salva. É por isso que ele não atirou, mas abriu bem a boca de seu lobo e viu um boné vermelho cintilado ali. Uma menina saltou de sua boca e disse que sua avó ainda estava lá.
O caçador abriu a boca de seu lobo ainda mais, e a velha avó de alguma forma saiu atrás do Chapeuzinho Vermelho. Eles ficaram maravilhados, começaram a se abraçar e agradecer ao caçador. Eles decidiram dar uma lição a um lobo astuto. Eles trouxeram grandes pedras o mais rápido possível, enfiaram-nas na boca e na barriga do lobo e carregaram-no para o pátio. E quando o lobo acordou, ele viu o caçador, e estava prestes a escapar, mas não aguentou o peso das pedras e caiu no chão. Isso encantou os três, enquanto o lobo se levantou e mal arrastou sua barriga pesada para a floresta escura. Eles nunca mais o viram. Foi assim que ensinaram uma lição ao astuto lobo, e Chapeuzinho Vermelho decidiu que nunca mais desobedeceria às ordens da mãe. Em uma pequena cidade vivia um fabricante de brinquedos, Gepeto. Ele ganhava a vida vendendo brinquedos de madeira caseiros. Ele gostou do seu trabalho. A única coisa que o velho mestre lamentou foi não ter filhos. Um dia, enquanto caminhava no bosque, Gepeto viu uma excelente tora para brinquedos novos. Ele levou o log com ele e o trouxe para a oficina. Imediatamente, sem demora, o velho começou a cortar um brinquedo dele. Mas de repente ele ouviu uma voz fina vinda do tronco. Gepeto pensou o que imaginou. Ele continuou a esculpir o brinquedo, e depois de um tempo, ouviu a voz novamente. Gepeto concluiu que estava simplesmente ficando velho e começou a ouvir vozes estranhas. O velho continuou trabalhando. Primeiro, ele fez a cabeça da boneca. Então braços e pernas apareceram. Gepeto terminou a boneca e a sentou em uma cadeira. E ele decidiu limpar depois de si mesmo. E naquele momento ele ouviu a voz novamente. Gepeto congelou e olhou em volta. Mas não havia ninguém na sala, exceto uma boneca de madeira. O velho continuou seu trabalho. E, de repente, a boneca saltou da cadeira. Gepeto estava sem palavras. Quando ele percebeu que sua boneca ganhava vida, ele decidiu dar um nome a ela. E ele o chamou de Pinóquio. Gepeto e Pinóquio se divertiram juntos. É hora de mandar seu filho para a escola. Gepeto vivia mal e não tinha dinheiro para comprar material escolar de Pinóquio. Ele decidiu vender sua jaqueta e deu o dinheiro para o menino. Pinóquio pegou o dinheiro e alegremente correu para a escola. De repente, ele viu uma multidão de pessoas. Para descobrir o que estava acontecendo, o menino se espremeu e viu à sua frente uma enorme tenda colorida. Foi um circo. O palhaço parou na frente da entrada e latiu para os visitantes. Pinóquio ficou muito interessado no que havia dentro. Mas o palhaço não o deixou entrar, porque o menino não tinha passagem. Pinóquio tirou o dinheiro do bolso e deu ao palhaço. Entrando na barraca, o menino viu como bonecos engraçados faziam uma performance no palco. Ao mesmo tempo, o dono do circo notou Pinóquio. Ele ficou muito feliz ao ver uma boneca viva e decidiu levar Pinóquio em sua performance. Assim que o show acabou, o dono do circo pegou o menino e o colocou em uma gaiola. Pinóquio ficou muito chateado por não obedecer ao pai e não ir à escola. Ele começou a chorar. E de repente, uma fada apareceu na frente dele. Ela viu que Pinóquio se arrependeu muito de seu feito e decidiu salvá-lo. A fada lançou um feitiço e Pinóquio estava na rua com dinheiro nas mãos. Ele voltou para a escola. No caminho, Pinóquio encontrou um gato cego e uma raposa astuta. Quando descobriram que o menino tinha dinheiro, o gato e a raposa decidiram ficar com ele. Disseram que esse dinheiro não é suficiente para o material escolar e precisa ser aumentado. E para isso eles precisam plantar dinheiro em um campo mágico. Uma árvore do dinheiro deveria crescer da terra, da qual uma generosa colheita monetária poderia ser colhida. O ingênuo Pinóquio acreditou nos golpistas e deu seu dinheiro. Quando o menino ficou sozinho e sem dinheiro, a fada apareceu novamente na sua frente. Pinóquio mentiu para a fada e disse que já havia comprado material escolar. Assim que ele disse isso, seu nariz começou a crescer. Quanto mais Pinóquio mentia, mais comprido seu nariz ficava. Ele ficou muito assustado e contou toda a verdade à fada. No mesmo instante, o nariz do menino voltou ao tamanho normal. A fada avisou que toda vez que Pinóquio trapaceava, seu nariz aumentava.
Após essas palavras, o menino se viu novamente a caminho da escola com dinheiro nas mãos. De repente, o dono do circo bloqueou a estrada para Pinóquio. Ele estava com muita raiva porque o menino conseguiu escapar e queria colocá-lo de volta na gaiola. Mas Pinóquio não foi fácil de pegar. Sem hesitar, ele pulou na água. Pinóquio era feito de madeira, então ele não se afogou. E a corrente levou o menino adiante. Quando ele já estava nadando para a costa, um peixe gigante o engoliu. Ao mesmo tempo, desesperado para procurar o filho em terra, o velho Zepeto decidiu começar a procurar na água. Ele pegou um pequeno barco emprestado de um amigo pescador e nadou para olhar. De repente, uma violenta tempestade começou. O barco não aguentou as ondas e quebrou. O velho não sabia nadar e, portanto, começou a se afogar. E então, um peixe enorme que engoliu Pinóquio, engoliu Zepeto. Quando ele entrou, ele imediatamente viu seu filho. Ao ver seu pai, Pinóquio ficou muito feliz. Ficou muito triste por não ter obedecido e prometeu desde então sempre fazer o que o pai mandava. Vendo que Pinóquio estava realmente arrependido, a fada decidiu salvá-los. Ela libertou o menino e o velho da barriga dos peixes e os carregou para a praia. Pinóquio se tornou um menino muito inteligente e obediente. Ele ia à escola todos os dias e, depois de estudar, ajudava o pai na oficina.